Olá, primeiro ano. Tudo bem, galera? Bom, nesta primeira videoaula, turminha, eu quero retomar com vocês algumas coisas que nós estudamos ainda em sala, tá? E depois o material que foi disponibilizado para vocês por meio das plataformas da escola, tanto o Google Sala de Aula, quanto o KidNote, tudo bem? Então vocês vão perceber, galera, que todos esses slides aqui, eles são referente aos assuntos que vocês já viram. A partir da próxima videoaula, daí sim vai ser a explicação do conteúdo da aula que nós daremos continuidade. Tudo bem, turma? Então, ó, vocês viram aí, por exemplo, galerinha, que a nossa primeira aula foi sobre intertextualidade, não é isto? Aqui, ó, tá aqui para vocês, tá? Então, ó, o que é intertextualidade, turma? É a relação que estabelecemos entre um texto e outro. Desta forma, nós sabemos que um texto ele pode sim dialogar com outros textos, tá? E que não só na literatura ela ocorre. Vocês terão aí, por exemplo, a intertextualidade também presente na música, também, né, na poesia e, por que não, numa conversa, num diálogo. Tudo bem? Então vocês vão perceber que a intertextualidade ela não faz parte só da literatura, mas também de tudo aquilo que envolve a conversa, o diálogo, a troca de ideias de uma pessoa para com outra. Beleza, turminha? Então, ó, os principais recursos intertextuais, né, os principais processos intertextuais são paródia, que é quando o segundo texto modifica o sentido original, tá aqui para vocês, ó, o primeiro. Tudo bem? Então a paródia, por meio do riso, por meio do humor, por meio da ironia, ela vai ser construída, ela vai ser elaborada, tecendo uma crítica ao texto original. Tudo bem, turma? Aqui, ó, a segunda, que é a paráfrase, galera, é quando o segundo texto mantém a ideia do primeiro, tá? Ou confirma a ideia que foi expressa no primeiro texto. Só que qual que é a diferença? A paráfrase é aquilo que vocês usam com as próprias palavras de vocês. O exemplo até que eu lembro de ter comentado com vocês, por exemplo, são os resumos que eu peço, né? Ou quando em uma atividade eu digo disserte sobre algo. Vocês vão escrever aquilo que vocês se lembram, aquilo que vocês estudaram, vocês vão escrever com as palavras de vocês e não irão reproduzir exatamente as palavras que eu, professor, utilizei em sala de aula. Tudo bem? Então a paráfrase, percebam, é quando você escreve aquilo com as suas palavras, você escreve aquelas ideias com as suas palavras, mediante aquilo que você entendeu. Tudo bem, turma? Já no terceiro, ó, foi a epígrafe. O que são epígrafes? São máximas populares, né? São pequenos trechos de alguns textos, poesias ou prosas que antecipam a temática de um livro, de um trabalho de conclusão de curso, né? De um trabalho trimestral, quando escrito, quando tem toda a parte escrita, estruturada. Então, epígrafe, galera, epígrafe, turminha, são ideias, são máximas populares às vezes, tá? São trechos em que vão introduzir, em que vão dar início a toda a temática que será desenvolvida. Tudo bem? Bom, depois vocês viram aqui, ó, a alusão, não é isto? Então, alusão, galera, são referências, são insinuações a algo que vocês já conhecem. Então, por exemplo, a alusão, você precisa ter um conhecimento prévio para que você entenda aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo mencionado, aquilo que está sendo referido. Tudo bem? Maravilha, galera. E a última, ó, foi a citação. O que é citação? A citação é a referência direta e às vezes até mesmo indireta a algo que algum discurso, algo fica estranho, né? Melhor assim. A citação é uma referência direta a um discurso feito por outra pessoa, a um texto escrito por outra pessoa.
Então vocês vão dizer lá, por exemplo, Machado de Assis disse, abre aspas, isto, ponto final, fecha aspas. Isto é a citação. É quando você se vale de um comentário, de um trecho, de uma escrita que não foi escrito, que não foi produzido por você, mas sim produzido por outra pessoa. Tudo bem, turma? Galera, só reforçando, tá? Intertextualidade, ela vai requerer de todos vocês, de todos, tudo bem? Primeiro ano, um conhecimento prévio. Acredito que a alusão seja o que mais pede conhecimento prévio de você. Só que todos esses recursos, todos esses processos intertextuais vão requerer de você um determinado conhecimento, tá? Uma ideia prévia. Porque eu não posso, por exemplo, citar para vocês Mar Português, né, um poema do Fernando Pessoa, sem que vocês conheçam, ou sem que vocês saibam sobre a obra Os Lusíadas, escrito também por um português, por Camões. Né? Por quê? Porque existe uma relação entre eles, existe uma ideia entre eles. Então, turma, todos esses processos intertextuais vão requerer de vocês um conhecimento prévio. Mínimo que seja, mas vocês precisarão ter algum conhecimento prévio. Tudo bem? Então, vamos lá. Só mudando aqui, nossa segunda aula, né, o segundo material disponibilizado foi sobre as figuras de linguagem. Tá? Então, gente, o que são figuras de linguagem? As figuras de linguagem são recursos que nos permitem tornar o texto muito mais rico, muito mais expressivo. Tá? Vocês vão perceber que as figuras de linguagem são palavras empregadas com um novo sentido. Então, elas vão trabalhar esta ideia de ampliar o sentido de uma palavra, modificar alguns significados dependendo do contexto em que eu estou me valendo desta figura de linguagem. Tudo bem? Então, vocês viram que são várias. Eu lembro até o primeiro ano A, se não me falha a memória, foi para a sala de vídeo, assistiu um filme, né, que as figuras de linguagem são trabalhadas, são retratadas em trechos de música, né, funk, MPB, rock, sertanejo. Então, percebam, as figuras de linguagem elas não estão empregadas somente na literatura, na poesia. Elas também estão empregadas em tudo aquilo que envolve a comunicação, a escrita. Tudo bem, turma? Então, aqui embaixo vocês vão perceber que eu mencionei várias figuras de linguagem. Todas essas estão com as definições no material que eu disponibilizei. Tá? Eu apresentei para vocês as definições e trabalhei diversos exemplos. Então, turminha, é bom que vocês tenham material em mão, é bom que vocês estudem. Por quê? Figuras de linguagem, galera, é um conteúdo da literatura que nós vamos utilizar até o terceiro ano do ensino médio, na escola. Fora da escola, no Enem cai, nos vestibulares nacionais cai bastante. E outra, como é um recurso utilizado por vocês na conversa, no diálogo, vocês também vão fazer uso dessas figuras especificamente no dia a dia de vocês. Vocês podem achar que não, mas vocês fazem. Acho que a comparação é uma que vocês mais utilizam. Nossa, meu amigo é muito gato, professor. Ele parece com um ator de Hollywood. Pronto, galera, isso já é comparação, isso já é uma figura de linguagem, tá? Só um exemplo, mas aí fica mais fácil para que vocês consigam entender e perceber como elas podem ocorrer no nosso dia a dia, e não só na literatura, não só na disciplina de literatura. Tudo bem, pessoal? Então, falei aí para vocês que tem todas essas daí, elas se dividem em alguns grupos, como, por exemplo, figuras de som, que são as aliterações, as assonâncias, as onomatopeias, que vão trabalhar essa ideia da sonoridade, tá? De como a palavra pode desenvolver esta questão sonora dentro do texto, dentro da escrita. Depois das figuras de som, vocês terão as figuras de sintaxe. O que são as figuras de sintaxe, turma? São os desvios das normas gramaticais.
O que nós temos em gramática como falha ou como erro, na literatura nós temos como figuras de linguagem. Por quê? Porque às vezes é necessário. É a ideia que o autor quer passar para vocês. Tudo bem? Então, figuras de som, figuras de sintaxe. E a terceira figura, o terceiro grupo, né, de figuras de linguagem que vocês possam ter aí como uma maneira de estudar, de como melhor adequar os estudos das figuras, são as figuras de palavras. O que são as figuras de palavras? São aquelas que ampliam, que mudam o sentido, o significado. A metáfora, a metonímia, a sinestesia, essas figuras elas possibilitam a ampliação daquilo que você está querendo dizer, de como você está querendo dizer, tá? Turma, só não esquece o seguinte, todas as figuras de linguagem, elas são utilizadas, elas são trabalhadas no sentido conotativo. O que é o sentido conotativo? É quando eu tenho a intenção de mudar o sentido de uma frase, de ampliar as ideias que eu estou escrevendo. Tá? Então a gente precisa trabalhar aí com a ideia do figurado. Será isso mesmo que o autor quer me dizer? Será que é isto mesmo que ele está querendo me passar de ideia, de história, de conto, de romance? Cuidado, as figuras de linguagem elas estão aí justamente para isso, para que elas possam ampliar tudo aquilo que nós estamos lendo. Tá bom? Trouxe aqui para vocês algumas frases que trabalham com essas figuras. O essencial é achar-se as palavras que o violão pede e deseja. Aqui, por exemplo, vocês têm uma prosopopeia ou personificação. Por quê, galera? Violão é um objeto. O objeto ele pede alguma coisa? Ele fala? Não, né? Então, quando eu atribuo uma característica humana a um objeto, nós estamos trabalhando com a ideia de prosopopeia. O segundo exemplo, como estou amando esses dias em casa. Nossa, são maravilhosos. Ironia, né, turma? Será que realmente era isso que eu queria dizer? Então a ironia ela trabalha com esse jogo de palavras. Eu digo uma coisa quando na verdade eu quero dizer outra. Tudo bem? Meu coração é uma estrela. Metáfora, galera. O que é a metáfora? A metáfora é quando eu faço uma comparação afirmativa. Tá aqui, verbinho é. Tá? Ele está afirmando que o meu coração é uma estrela. Ele não está comparando. Então a metáfora trabalha com essa confirmação, com esta afirmação. Beleza? De tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira. É um polissíndeto. O que é o polissíndeto? É quando eu repito várias vezes os conectivos. Lembram-se lá das aulas do 9º ano que vocês trabalham as conjunções? Pois bem, aqui, neste exemplo, é quando eu pego a ideia da gramática dentro da literatura. É quando eu vou pegar todas essas conjunções, esses conectivos, e trabalhar aqui dentro da literatura. Tudo bem? Depois vocês terão aí a comparação. Ele saiu com um carro tão rápido quanto um raio. Eu comparo uma ideia com outra. A antítese dão o jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. A antítese são as ideias opostas, são as palavras que trabalham com o sentido oposto. Dia, noite, feliz, triste, mínimo, máximo. A antítese, então, é sempre esta ideia de oposição. Tá? O paradoxo. Paradoxo, galera, é quando foge um pouquinho da explicação do real. O que é o paradoxo? Está aqui, É um contentamento descontente. Como eu posso estar contente e descontente ao mesmo tempo? É dor que desatina sem doer. Mas se está doendo, como que não dói? Então o paradoxo ele trabalha com essas ideias que são reais, mas que dentro de uma frase, dentro de um contexto, elas acabam tornando aí, dando um valor mais expressivo, tá? Para a figura de linguagem. Então só tomem cuidado, porque o paradoxo ele vai trabalhar essas ideias que às vezes fogem à explicação do real, fogem à explicação metafísica. Tá? Depois vocês vão ter aí a metonímia. Nenhum dos autores nacionais ou nacionalizados de 80 para lá faltava nas estantes do Major.
né? Triste fim de Policarpo Quaresma, esta frase. Pessoal, vocês veem as pessoas, os autores, os escritores sentadinhos nas estantes? Não, né? O que estão nas estantes do Major? Os livros, as obras. Então a metonímia é quando eu faço essa comutação de autor pela obra, continente pelo conteúdo, tudo bem? Então a gente tem essa troca. Por exemplo, se eu digo para vocês assim, eu estou lendo Machado de Assis, eu estou lendo a pessoa do Machado de Assis, eu estou lendo as obras, aquilo que ele escreveu. Tudo bem? E aí, por último, ó, eu já chamei mais de 100 mil vezes. Você não ouviu? Galerinha, 100 mil vezes. Eu vou ficar gritando 100 mil vezes o nome de alguém? Não, né? Isso é hipérbole, é exagero. É quando eu trabalho a ideia do sempre mais, aquilo que é exagerado. Tudo bem, galera? Então, são alguns exemplos, vocês terão vários outros no material que foi disponibilizado, na própria apostila de vocês. Então, quem quiser, por favor, dê uma olhada, dê uma lida, tá? Porque vocês vão precisar relembrar. Turminha, na aula de hoje eu vou falar somente sobre isto, tá? E prometo que na próxima videoaula a gente retoma um pouquinho o começo de tudo, falando da literatura, a mitologia dentro da literatura, como que todos esses conceitos que nós estamos aprendendo irão acontecer dentro da escrita, tá? Por favor, revejam os materiais que foram enviados, que foram disponibilizados, e apareçam nas lives. Dúvidas, questionamentos, resoluções dos exercícios, eu estarei na live para que a gente possa discutir e bater um papo aí, dando continuidade aos nossos estudos. Tudo bem, pessoal? Bom, se cuidem, espero que ajude. Desculpem aí os gaguejos, porque eu ainda estou me acostumando a gravar, a dar aula para a câmera, tá? Mas sempre imaginando vocês, vendo os rostinhos de vocês. E galera, por favor, se cuidem, tá? A gente se vê em breve. Bons estudos!